Provérbios capítulo 4, iniciando do primeiro versículo, diz assim o texto sagrado: Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia: retém as minhas palavras, e o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ame-a, e ela te conservará. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceite as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinarei, e pelas minhas carreiras direitas te fiz andar. Porque elas, andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te à correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-os e não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, e se fizerem mal, e se foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, que nem conhece aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-te dos teus olhos. Guarda no meio do teu coração, porque são vidas para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não te declines, nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, essa noite de ensino, de aprendizado da tua palavra. Vem agora falar conosco. Tu sabes o que precisamos ouvir para que a nossa caminhada não seja uma caminhada de tropeço, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de vitória, de sucesso, de bênção. Vem agora, Senhor, falar o nosso coração, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu gostaria de tomar como base essa noite 2 versículos. Claro que eu não vou meditar apenas nesses 2 versículos, mas para que a gente possa tomar como base o versículo de número 11 e o 12. Eu vou ler esse versículo em uma outra versão,
Eu achei muito interessante e quero compartilhar com vocês. Olha o que diz: no caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Interessante, não é não? Eu poderia resumir então este capítulo 4 da seguinte maneira: qual é o caminho do vitorioso? Qual é o caminho da pessoa bem-sucedida? Quando a gente fala de uma pessoa bem-sucedida, aqui nós temos um marketing muito grande em cima dessa expressão sucesso, né? E aqui nós temos muitos gurus, muitos coaches, estão ganhando muito dinheiro tentando dar dicas importantes de sucesso para as pessoas. Mas se você for um bom leitor da Bíblia, e se você se aplicar ao estudo detalhado do livro de Provérbios, você vai perceber que tudo que eles ensinam, a Bíblia já ensinava há milhares de anos. O grande detalhe é que eles se revestem de um marketing bem diferenciado, com os nomes bem bonitos, para chamar a nossa atenção. Mas a Bíblia, querido, é um manual de sucesso para todas as pessoas. Quem quer se dar bem na vida espiritual, familiar, conjugal, no trabalho, na sociedade, nos estudos, em qualquer área da sua vida, a Bíblia já fala sobre isso. E este capítulo 4, nós vamos observar que ele vai falar de caminhos, de trajetória. Porque todo mundo quer ser um vitorioso, todo mundo quer alcançar o sucesso na vida. Obviamente que tem alguns que alcançam sucesso na vida financeira, mas a vida sentimental, conjugal, é uma tristeza. Tem outros que conseguem até uma vida conjugal maravilhosa, feliz, mas se sente profissionalmente infeliz. Alguns até são bem-sucedidos na carreira, mas espiritualmente é uma tristeza. A Bíblia Sagrada, especialmente o livro de Provérbios, ele vai mostrar para nós alguns princípios que, se forem aplicados corretamente, nós vamos conseguir alcançar o sucesso, levar uma vida abençoada em todos os aspectos da vida. É fácil? É não. Porque é uma caminhada, é uma construção. Isso leva tempo, isso leva esforço, isso leva dedicação. Ninguém alcança, por exemplo, sucesso profissional de braços cruzados. Você já viu alguém? Olha, hoje eu sou alguém muito bem sucedido profissionalmente, porque eu ficava em casa, né, sem fazer nada. Aí eu virei uma pessoa, um empresário de sucesso. Vocês conhecem alguma história dessa? Alguém conhece? Alguém conhece? Alguém conhece alguma história de alguém que espiritualmente alcançou um patamar extraordinário e não orava, não ia à igreja, não jejuava, não fazia nenhum tipo de exercício espiritual para alcançar esse clímax espiritual na sua vida? Você conhece alguém? Conhece alguém? Então, é interessante observar que neste capítulo 4, ele vai mostrar como é a trajetória de um homem de sucesso. Qual é a trajetória de um homem, de um servo de Deus, que eu vou tirar esta palavra vitorioso e vou substituir por uma que eu acho mais interessante e mais bíblica. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores.
Qual é a trajetória do crente mais do que vencedor? Porque na visão do homem, do mundo, para você ser vencedor, basta ter uma carreira de sucesso. Ele já tem você como vencedor. Mas, biblicamente, os mais do que vencedores, eles estão acima disso. Eles estão acima disso. Porque eles têm uma vida espiritual acima dos padrões desta terra, que não está relacionada diretamente com um padrão financeiro ou status social. É alguém capaz de vencer o mundo, a carne, o diabo, diariamente. Vencer as pressões, as tribulações, as angústias, as necessidades. Esses sim, são considerados na Bíblia não vencedores, mas do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual é a caminhada? Qual é o trajeto? Todo trajeto tem um começo, sim ou não? Todo trajeto tem um ponto de partida, tem um início. E aonde é que se dá o início dessa trajetória de um mais do que vencedor? De alguém bem-sucedido espiritualmente, em todos os aspectos da sua vida? Começa na infância. Começa na infância. A trajetória dele, a trajetória dela, vai começar exatamente na infância. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Preste atenção e compreenderão estas coisas. Tudo está ali. O começo do sucesso da vida de alguém começa quando ele tem alguém que ensina ele corretamente. Começa ali. Ele precisa ser treinado ali, naquele momento. E ele precisa ensinar o quê? Primeira coisa que a gente precisa aprender é ouvir. Porque se eu não aprendo a ouvir, como é que eu vou aprender? Hoje nós temos muitos adultos com dificuldade de ouvir. Hoje, principalmente esta geração, é uma geração muito difícil de parar para ouvir. De parar para ouvir. Principalmente para ouvir o pai e a mãe. Porque eles preferem parar para ouvir a internet, o celular, a televisão, tantos meios de comunicação que parecem ser mais atraente, mais interessante do que aquilo que o pai possa ensiná-lo. E aí, nós como pais temos uma responsabilidade muito grande nisso aqui. A gente precisa criar alternativas para que a gente seja ouvido. E para eles ouvirem, estarem atentos, é um desafio muito grande. Agora, se ele der ouvido, se o pai e a mãe conseguir esta atenção e fizer ele aprender a doutrina, o ensino, a palavra do Senhor, com certeza o sucesso começa na infância. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Às vezes a gente fala com o filho e parece que ele não está ouvindo, ou não está prestando atenção. Mas pode ficar ciente de uma coisa: mais cedo ou mais tarde, muito daquilo que nossos pais ensinaram, e no começo a gente não quis dar muita atenção, depois a vida criou uma circunstância, e aí você lembrou, bem que, meu pai me disse, bem que minha mãe. É assim ou não é? Mais cedo ou mais tarde, tem muitos que fazem igual essa garota aí, não tem não? Às vezes não faz assim,
mas desvia a atenção daquilo que os pais estão dizendo. Porém, a vida vai fazer ele ouvir. Se não escuta papai ou mamãe, vai vir as circunstâncias da vida que vai levar eles a ouvir. Vamos lá, versículo 3. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. Este versículo, querido, fala de algo muito interessante. Irmãos, há uma grande diferença entre quem tem um filho único para quem tem 10 filhos. O desafio é maior. O desafio é maior. Quem tem um filho parece ser mais fácil, que nem é fácil educar um, nem é fácil educar 10. Mas na hora que nasce um segundo filho, a coisa já muda de configuração dentro de casa. Se nascer um terceiro, já mudou tudo. Se nascer um quarto, já mudou tudo. Então o que eu quero dizer é que apesar deste versículo estar falando da criação de um único filho, eu quero dizer para você que cada filho, cada criança tem um desafio educacional diferente. Tem uma educação diferente, tem uma maneira diferente. Não adianta você querer ensinar todos eles da mesma maneira, porque nenhum dos 2, dos 3, dos 4, dos 5, dos 6, dos 7, dos 10 que você tenha, terá a mesma capacidade de absorção dos demais. Isso não é fácil. Que cada filho, cada criança tem uma maneira, tem um ritmo diferente de aprender e de absorver as lições, os nossos ensinos que a gente passa para eles. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, é muito bom quando é filho único, né? É o rei da casa, é o príncipe. Tudo gira em torno dele ou dela. Tem um lado bom e um lado perigoso. Quem tem filho único tem um lado bom e um lado perigoso. Tem um lado muito perigoso. É que às vezes alguns pais mimam tanto que ele não se sente um príncipe, ele se sente o rei da casa. E tudo tem que girar em torno dele. Isso é perigoso, muito perigoso. Muito perigoso. Mas Salomão está nos ensinando. Quando eu era filho único de meu pai, tenro, único em estima. E aqui eu quero chamar a atenção dessa expressão estima. Irmãos, todos os pais querem de alguma maneira corrigir, ensinar, disciplinar os filhos. Amém? Isso tem que acontecer. Mas a gente não pode esquecer que antes da disciplina chegar, precisa chegar o amor. Porque se você é o pai que só aplica disciplina, correção, peia, e a criança nunca se sente amada, acolhida, isso é perigoso. É muito perigoso. Ele precisa ser estimado, amado, e não se sentir super protegido. Há uma diferença entre superproteção e proteção. Versículo de número 4. Ele ensinava-me e dizia: retém as minhas palavras, o teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. O meu pai me ensinava dizendo: lembra-te das minhas palavras e nunca esqueça, faça o que eu digo e você viverá. Mas o pai não pode apenas dizer faça o que eu digo. Primeiro você tem que dizer faça o que eu faço. Porque o exemplo é a maior lição de vida para o filho. Infelizmente tem alguns pais que acham que educam os filhos apenas no blá blá blá, né? Na lição de moral, falando.
Mas a criança, dependendo da idade, ela não vai aprender pelo que você fala, ela vai aprender pelo que ela vê. Ela vai reter com mais profundidade. Ficará impregnado no coração dela, não é as palavras, é o que ela vê. Se ela não ver, nada do que você vai dizer fará sentido. Mas se ela ver, e em seguida você fala e ensina, a probabilidade dela ter aprendido é extraordinária. Ora, a Bíblia diz que Jesus não apenas ensinava, mas ele fazia antes de ensinar. Esse é o caminho correto do aprendizado. Primeiro o exemplo, depois o discurso. Se o discurso vier antes do exemplo, o discurso não terá validade. Amém? Versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não esqueça, e nem te aparte das palavras da minha boca. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. Irmãos, tem gente que acha que só pode aprender ou só deve aprender se tudo for muito favorável para ele. Eu preciso querer, eu preciso desejar, eu preciso me interessar, eu preciso entender a importância que a sabedoria, o conhecimento tem para a minha vida. Se eu não tiver essa consciência, você pode dar o melhor que você possa imaginar, não vai adiantar, porque é uma questão de motivação. E quando eu estou motivado, não importa se lá na sua casa não tenha aparelhos eletrônicos os mais modernos, não importa se você não tem um caderno para estudar daqueles caríssimos, de capas duras, enfim, cadernos que às vezes tem alguns alunos que só tem as folhas mesmo, nem um caderno de capa dura tem, mas é mais aplicado, é mais dedicado. É isso que Salomão está chamando a atenção. Adquire a inteligência. Não se esqueça, nem se aparte das palavras da minha boca. E para mim adquirir o conhecimento, isso exige esforço. Eu tenho que parar de colocar dificuldades e buscar o meu crescimento. Não existe caminho de sucesso sem o conhecimento, sem a inteligência, sem a minha busca pelo conhecimento. Versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame-a e ela dará segurança. Só confirmando o que acabamos de dizer. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Em outra versão diz, o princípio fundamental do saber é procurar obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Irmãos, todo mundo quer ter sucesso espiritual, financeiro, conjugal, tudo que você possa imaginar. Mas ninguém quer investir. Quando a gente vai comprar um livro, quanto é esse livro? R$15. Está caro. Mas tudo aquilo que é relacionado ao meu crescimento, ao conhecimento, ao investimento em crescimento, em sabedoria, em conhecimento, em vida, eu acho caro. Aí a gente fica perguntando por que a gente não cresce. Porque a gente não investe naquilo que gera crescimento. Querido, se você quer ser bem-sucedido, invista. Precisa investir, precisa buscar, se dedicar, tem um preço. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar um preço. Ei, você pensa que as coisas vêm de mão beijada?
Você pensa que vem mão beijada? Você pensa que alguém porque passou em primeiro lugar no vestibular, foi porque ele passava os dias da vida dele tudo assistindo TV, internet, Facebook? Ou porque ele pagou o preço dele, dormindo em cima do livro muitas vezes? Cansaço, a mente cansada, mas ali estudando, se dedicando. Estava semeando, um dia ele vai colher. Mas a gente não quer pagar um preço, espiritualmente da mesma forma. Irmãos, a maioria dos crentes não lê a Bíblia. Mas tudo que eles escutam da internet, Facebook, eles compartilham. E compartilham tanta besteira, tanta heresia. Porque não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. É preciso pagar um preço. Se você quer crescer espiritualmente, pague seu preço. Leia a Bíblia. Mas não lê a Bíblia só quando você estiver atribulado, não. Porque tem gente que só lê a Bíblia quando está atribulado. Na hora que a coisa começa a ficar boa, ele não lê mais a Bíblia. Ele nem pega mais na Bíblia, irmão. Só basta a coisa começar a melhorar. Ele nem ora, nem vem à casa do Senhor, nem jejua, porque está tudo bem. Você já imaginou se o estudante resolvesse fazer isso? Você já imaginou se o seu mesmo descaso espiritual que você tem com a tua vida espiritual, se tu fizer isso com a tua vida profissional, o que é que vai acontecer com você? O que é que vai acontecer com você se você usar desse mesmo descaso que você usa com a tua vida espiritual? Se tu fizer isso nos teus estudos ou na tua vida profissional, o que é que você acha que vai acontecer? Com certeza, pode se preparar que em breve você vai ser demitido. É assim ou não é? Se você não se dedica ao trabalho, o patrão vai querer um empregado que não se dedica ao seu trabalho? Sim ou não? Sim ou não? Se você não se dedica ao estudo, vai tirar só nota boa no final do ano, no final do mês nas provas. Sim ou não? Vai tirar? Vai? E na vida espiritual? Qual é a tua nota? Se Jesus fosse avaliar hoje nós, qual seria a nossa nota? Eita, ia ter um bocado de gente em recuperação, hein? Se Jesus fosse avaliar a nossa vida, a nossa dedicação, nosso empenho espiritual, qual seria a nossa nota, hein? Precisa nem dizer, deixa para lá. Deixa com Jesus. Ele sabe, né? Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Use. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. Vale a pena. O caminho do sucesso passa pela sabedoria, pela inteligência, pela dedicação, pelo estudo, pela renúncia, pelo meu desejo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Versículo 9. Dará à sua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. O que é que esse versículo está dizendo? A sabedoria te deixa não só bela ou belo. A sabedoria atrai os outros. Assim como a beleza é atraente, a sabedoria também é atraente. As pessoas são atraídas quando veem que você tem alguma coisa a mais para ensiná-las. Versículo 10.
Ouve, filho meu, e escuta as minhas palavras. Se multiplicarão os anos de vida. Escuta, filho meu, aceite o que eu estou dizendo, e você terá uma vida longa. Irmãos, uma vida de sucesso. Um crente que é mais do que vencedor é alguém cheio de vida. Cheio de vida. E isso só é possível porque o caminho de sabedoria que ele trilha é um caminho que ele desvia-se do mal. A gente vai ver isso lá na frente. Porque se ele fosse alguém dado à bebida, à prostituição, ao álcool e ao fumo, certamente ele não chegaria com esses anos aí cheio de vida. Chega? Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Irmãos, o caminho do sucesso é o caminho da retidão. Quantos políticos brasileiros que eram homens admiráveis, muitos tinham inveja deles e agora têm vergonha deles. Por quê, irmão? Será que eles não alcançaram o sucesso? Para mim, eles não alcançaram o sucesso. Porque o sucesso não é quando você chega mais alto. É quando você consegue se manter lá. Porque muitos chegam e caem e declinam. Sucesso para mim é quando ele é lento, progressivo, e quando você chega, consegue se manter. Se de repente o cara chegou e parece que ele cai de um despenhadeiro, não é sucesso. Mas a Bíblia mostra a trajetória da retidão. E o caminho da retidão, irmãos, é complicado. E a gente sofre para andar por ele. Porque a maioria dos brasileiros não gostam de andar por este caminho. E os outros que querem fazer a coisa certa é chamado de trouxa, de besta, de abestado. Né? É o nome, é o mais fraco que a gente escuta. Mas a Bíblia está dizendo, se você quer traçar um caminho de sucesso, de vitória, ser mais do que vitorioso, mais do que vencedor em Cristo, aprenda a andar no caminho da retidão. Nem se desviar para a esquerda e nem para a direita. Nada de jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro quebrou a nossa nação. O jeitinho brasileiro quebrou a classe política. O jeitinho brasileiro quebrou a classe religiosa do nosso país. O jeitinho brasileiro quebrou a economia do Brasil. Foi o jeitinho brasileiro. Aí eu pergunto, você quer quebrar a tua vida também? Não. Então, o que é que nós temos que fazer? Qual é o caminho que a gente tem que trilhar? O caminho da retidão. É o certo, é o certo. É mais doloroso? É, eu vou por ele. É mais demorado, você vai demorar mais a chegar, mas eu vou chegar. Quando você chegar lá, talvez alguns já chegaram na tua frente e ri de você. Agora que tu chegou, eu cheguei faz tempo. Aí quando você chegar lá, ele vai precisar voltar. E você continua a tua caminhada e aquele que pensava que era esperto, já está no caminho de volta, enquanto você continua o teu caminho crescente. Sendo assim, se você der ouvido aos conselhos do seu pai e da sua mãe, se você guardar a palavra da sabedoria, se você tiver a capacidade de se esforçar e pagar um preço para aprender, porque, irmão, se alguém disser
Que é fácil aprender alguma coisa? Não é. É cansativo? É chato? É. Mas é gratificante quando você vê o resultado. Sim ou não? Sim ou não? Você que passou no vestibular, quantas noites sem dormir? Foi cansativo, foi estressante. Mas quando você viu seu nome lá na lista daqueles que foram aprovados, não tem alegria maior, é compensador. Da mesma forma é a vida espiritual, né? Vamos lá a palavra do Senhor. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Observe, o caminho de um mais do que vencedor é cheio de obstáculos, irmãos. Vem o cansaço, vem o ciúme, vem a inveja, vem muita coisa, irmãos, para você parar, para você desistir, sim ou não? Vem as críticas, vem calúnias, mas se você é sábio, e se você anda pelo caminho reto, não tem que olhar nem para a esquerda, e nem para a direita, e nem para trás. O teu olhar é para frente. A vida de alguém bem-sucedido espiritualmente é cheio de obstáculos, irmãos. É cheio de obstáculos. Às vezes o obstáculo está dentro de casa. Às vezes o obstáculo é a esposa que coloca. Para que tudo isso? Às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, às vezes é os filhos. Às vezes é o trabalho. Às vezes é as tuas limitações, são as enfermidades. Há muitos obstáculos na nossa caminhada. Agora, se você quiser ter sucesso, quando não tiver obstáculo, se você quiser ser um crente mais do que vencedor, eliminando todos os obstáculos, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Não é possível. É impossível ser bem-sucedido na caminhada sem que haja obstáculos, sem que haja pedras. Como diz o poeta, no nosso caminho há uma pedra no nosso caminho. E às vezes tem umas pedrazinhas, mas às vezes tem umas rochas bem grandes. A gente não sabe exatamente. Às vezes tem umas muralhas. Às vezes tem um mar vermelho pela frente. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se você está andando em retidão, se você está em Cristo, se você está se esforçando para servir ao Senhor, para buscar sabedoria, para ser uma pessoa que serve ao Senhor, meu querido, não tenha dúvida de que o Senhor irá adiante de você e Ele vai remover todo e qualquer obstáculo, Ele vai lhe ajudar a superar todos eles. Isso enquanto andares sabiamente. Se você deixar de andar sabiamente, qualquer obstáculo pequeno vai te parar. Nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçará. Observe que primeiro ele falou da gente caminhar, agora ele já está falando da gente correr. Só observe que há momentos em que dá para caminhar, mas há momentos que dá para correr. Só que às vezes, nós temos a possibilidade de correr e ficamos caminhando. Tem momentos que nós temos a possibilidade de caminhar e ficamos parados. A sabedoria está em que eu enxergue o momento favorável para andar ou para correr. Você consegue discernir se você está no momento favorável para andar ou para correr?